Bom, então agora, gravando para todo mundo, eu estou passando para vocês esse questionário do curso de Introdução ao Judaísmo, com questões que a gente já viu, questões que a gente, algumas poucas que a gente não viu, para reflexão de vocês, para vocês pensarem, né? A gente vai começar hoje a pensar juntos, e depois eu gostaria que vocês pensassem também em casa sobre essas questões, e se possível que vocês possam me escrever, sei lá, de 1 a 5 linhas em cada uma das perguntas. Tem perguntas que não precisam mais do que uma linha, né? Por exemplo, qual o seu nome hebraico e seu significado? Alguns talvez não tenham pensado em nome hebraico nenhum, talvez não precisem colocar outros. Olha, eu já pensei nesse, naquele nome. Não sei o significado, acho que significa isso, acho que significa aquilo, mas sem escrever uma página para cada questão, porque são muitas. E outras questões, às vezes, pedem 2, 3 linhas, às vezes 5 linhas. Gente, não é mais do que isso, por uma visão mais geral. E eu estava falando para vocês que eu não estou entregando nenhuma prova, né, de tipo, olha, aprendam isso aqui e na hora repitam. Não é essa a ideia. A avaliação de vocês, ela, como eu estava dizendo antes, só vou repetir, para quem eventualmente não consiga assistir a aula de hoje. E a gente começa a fazer isso até agora, o final do curso, espero, a gente poder ter... quer dizer, eu avalio vocês desde que a gente se conheceu até hoje, né? E até o momento do Beit Din, e depois que a gente possa seguir o nosso trabalho comunitário, né? E aí, se alguém fica mais inseguro com uma questão ou outra, como eu tinha dito antes, a gente tem a vida inteira para seguir aprendendo. O que eu vou pedir para vocês é o que eu considero como o mínimo para esse momento. E até quais questões são mais importantes ou menos importantes dentro do contexto de um Beit Din, mas eu digo, da gente olhar essas perguntas principalmente com a ideia do tipo, olha, isso é o básico que eu preciso para entrar familiarizado numa comunidade e me sentir confortável com isso. Claro, vão aparecer coisas que a gente não cobriu aqui, ou porque não deu tempo, porque o curso tem uma duração limitada, né? Mas a gente está dizendo, a prática e outros cursos, outras interações vão, ao longo do tempo, fazendo com que a gente se familiarize ainda mais. Eu me lembrei agora também de que, por exemplo, tem um casal que eu gosto muito, que frequentam a Betel, que é eu ia falar da Júlia e o Renan, que eu também gosto muito, mas é a Cláudia e o Vitor, que participaram desse curso a questão de uns 3 anos, e eles vieram me falar felizes da vida semana passada que eles se matricularam, né, no curso de hebraico oferecido pela Shomer Atsair, pela agência judaica, né, junto do Shomer, e que eles estão muito felizes, porque eles estavam sentindo falta de aprender mais hebraico. Então, assim, eles não aprenderam antes, eu adoraria poder oferecer isso antes, mas não deu, e eu estou vendo que eles estão indo atrás agora e fico muito feliz. Então é um processo, né? E cada um tem o seu processo, e tem o mínimo, que é aquilo que o mínimo aceitável que eu acho para mim, né? E para a Betel, que eu acho que é importante que vocês saibam. Tem alguém com, acho que, não sei se é o microfone aberto, se quer perguntar alguma coisa. Sou eu, desculpa, que eu Ah, entrei e vou tá desligar bom. aqui. Não, tá bom. Eu não tinha visto a Adla. A Adla e eu estávamos juntos até 15 minutos atrás. Então, uma correria, provavelmente, de um e do outro. Juntos, né, numa reunião de É, educação. e eu estava até agora deliberando aquela história da sala, acabei de mandar a mensagem e entrei na reunião, tá? Aqui Ah, na que nossa aula. bom! É. E eu estava contando para eles... Só uma pergunta, peraí, só um minutinho. Desculpa, eu só estou resolvendo um problema, gente. Eu falei para eles, é um pepino, que eu não gosto de fazer isso, mas... só um minutinho. Não, a situação é a seguinte, a gente estava mudando uma história da sala de educação, porque foi marcado comigo uma reunião amanhã, às 5 horas da tarde, com um líder religioso da Ucrânia. E agora estão me mandando uma mensagem dizendo que
alguém correu comigo e outras pessoas correram, como eles não tinham certeza que eu ia participar, correram com outro rabino, com o rabino da CIP, e marcaram com ele no mesmo horário, só que na CIP. Então, estavam querendo fazer com nós dois juntos. E aí eu falei, olha, eu não tenho, se eu tenho algum problema de fazer reunião com o Rubem junto. Eu falei, eu não tenho, mas meu problema é que se for na CIP eu não consigo chegar a tempo do Shabbat na Betel, e se for na Betel, o Rubem não vai conseguir chegar a tempo na CIP. Então, eu estou perguntando para eles qual é a decisão deles no final, que eu não sei. Mas está tudo bem. Eu estou dizendo hoje, Adela, que foi um dia, está sendo um dia muito corrido. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, assim, estão trazendo essas perguntas para a gente poder ter uma ideia, não de destrinchar cada uma, mas, assim, ver se vocês têm quais aquelas que a gente cobriu, quais a gente não cobriu, e, eventualmente, algumas que a gente possa ter dúvidas mais pontuais, né? E outras que eu vou falar, olha, para efeitos, é sempre importante saber, mas para efeitos de Beit Din, raramente determinada questão vai ser cobrada. Então assim, podemos ir por aí, então, da gente passar esse... E depois eu vou passar isso para vocês no grupo. Eu já tinha prometido de passar e não passei, eu vou jogar para vocês no grupo, tá? Eu tinha passado um questionário menor, esse acho que está mais completo. Então, no geral, né, uma pergunta muito comum de se abrir para se perguntar quando uma pessoa pretende fazer parte do povo judeu, e aqui eu vou falar para vocês de novo, só chega no Beit Din aquela pessoa que está convicta de que é isso que ela quer mesmo, e que eu estou seguro que essa pessoa vai para o Beit Din e com quase certeza ela vai ser aprovada. Quando eu digo isso é porque eu faço essas revisões, 1, 2, 3, o quanto for necessário, para que a pessoa se sinta segura, para que o momento do Beit Din seja uma celebração, né? E não o sentimento de uma prova. Acho que a avaliação é ao longo de todo esse período, né? Então, bom, não vou mais falar disso, senão a gente não cobre o que eu estou querendo fazer. O seu nome hebraico e o seu significado. Então, como eu disse para vocês, vocês poderem ter aqueles que já têm uma ideia do seu próprio nome hebraico, a gente já falou isso numa aula, eu acho, poderem falar, olha, meu nome hebraico é Shoshana, Shoshana quer dizer uma flor, XYZ, e eu me identifico com esse nome, ou meu nome é Miriam, que eu me identifico com a personagem, ou porque eu tenho uma senhora que é muito importante para mim que se chama Miriam, ou porque, enfim, pelo motivo que for, e poder falar um pouco sobre o nome, ou sobre os nomes que vocês possam estar em dúvida, que sejam os nomes de vocês em hebraico, né? E que vocês gostariam de, eventualmente, nessa dúvida, depois de discutir comigo e conversar, ouvir uma opinião de que nome faria mais sentido. Eu vou falando, se vocês tiverem dúvida, a gente me cortem, tá bom? O motivo da sua escolha pelo judaísmo, bom, isso cada um pode pensar, refletir. Aqui, talvez, se vocês quiserem escrever, eu estou propondo, Adla, que essas perguntas, não para a semana que vem, mas que sejam perguntas que vocês... eu vou jogar no grupo, que depois vocês reflitam sobre elas, escrevam alguma coisa. Não precisa ser nada muito longo, né? Eu estou dizendo assim, tem perguntas que a gente responde com uma palavra, tem perguntas que eu colocaria um limite de até 5 linhas, mas, claro, se tiver necessidade de escrever 7 linhas, 10 linhas, está tudo bem. Mas não de escrever um livro sobre cada questão, e não como prova, mas como reflexão mesmo, de ver o que vocês sabem, o que não sabem, o que precisa tirar ainda alguma dúvida. Mas a escolha do judaísmo é muito pessoal, né? O que significa para você ter um lar judaico? E aqui eu acrescentei uma pergunta a um texto que eu tinha antes, que eu coloquei: que práticas judaicas você já incluiu na sua vida, no seu dia a dia e em casa? Tem algumas pessoas que já incluíram muitas práticas, tem outras que talvez tenham incluído e depois tirado algumas práticas, né, ou pensem ainda sobre elas. Então, eu queria entender um pouco também mais assim, como pessoas judias ou prestes a se tornarem judias, ou que já vivem como judias, que prática que vocês passaram a ter no último ano, nos últimos 2 anos, que vocês não tinham antes? Né, tanto no seu dia a dia, quanto
quanto em casa. Então, passaram a vir à sinagoga com frequência? Que diferença isso fez na vida de vocês? Passaram a acender velas de Shabbat? Passaram a, sei lá, falar o Shema Israel para o filho à noite ou para vocês mesmos? Diminuíram o trabalho aos sábados, por exemplo, né? Talvez não tenham conseguido parar, mas diminuíram. Ou que tipo de atividades passaram a fazer no sábado que não faziam e vice-versa? Dá para a gente pensar em muita coisa. Jejuaram, não jejuaram, não comeram pão em Pessach, né? Ou pizza, ou tomaram cerveja. Enfim, o que vocês incorporaram de judaico, tanto em termos rituais, de costumes, quanto em termos de valores, né? Éticos, a vida de vocês. Essas perguntas básicas aqui, tá tudo bem? Essas são perguntas mais gerais, né? Mas que eu vejo como muito importantes no Beit Din. Normalmente são perguntas feitas porque nem sempre as pessoas do Beit Din conhecem vocês mais a fundo. Embora, como a Betel é uma comunidade relativamente pequena, e esse grupo, como eu não canso de falar porque eu acho sensacional, como vocês já participam do dia a dia da comunidade, o pessoal do Beit Din basicamente já conhece a maioria de vocês. Né? Quem compõe a gente? Quem compõe hoje o Beit Din da Betel? Bom, eu como Av Beit Din, ou seja, como o presidente do Beit Din, porque precisa ter um rabino nesse papel, e mais 2 pessoas judias podem ser homens ou mulheres. Atualmente fazem parte do Beit Din o Dálio Sam, que é o nosso diretor religioso, Guilherme Susteras, que faz parte também todos fazem parte da comissão religiosa. O Dálio, que é o presidente da comissão, o Guilherme e o Jorge Birman, que também frequenta a Betel, que é esposo da Silvia Birman, que alguns de vocês também conhecem. Então, talvez vocês conheçam de vista, talvez conheçam um ou não conheçam o outro, mas eu acho que eles hoje conhecem muito mais vocês do que esse tipo de relação teria acontecido antes, que é uma coisa muito legal. E esse tipo de pergunta é uma pergunta comum de ser feita no início para que se saiba um pouco. Eles não conviveram com vocês semanalmente como eu, eles querem saber, né, de onde vocês apareceram, quais foram as motivações e o que trouxe vocês até aqui. E aí a gente vai ter perguntas que não todas vão ser feitas, mas são tipos de perguntas, e talvez não exatamente assim, que podem ser feitas, que são temas gerais, tá? Sobre o ciclo da vida, sobre festas e feriados, sobre o Shabat. História, eu vou dizer para vocês que aqui é uma questão que eu pergunto menos, porque a gente não tem tempo nesse curso de falar muito de história. A história ela vai vindo junto com as festas, vai vindo junto com costumes, mas, por exemplo, a gente falou sobre Shoah, a gente fala um pouco sobre o Estado de Israel, mas a gente não falou sobre os templos de Jerusalém, a gente não falou sobre a Inquisição. Então, não são perguntas que vão ser... Dificilmente essas perguntas vão ser colocadas para vocês, a menos que vocês desejem falar sobre elas. Então, pode ter um momento, eu costumo, em algum momento do Beit Din, agora chegou. Agora eu vi. Não dá para disfarçar que você não está aí, mano. Tá bom. Tudo bem, Renan? Então, assim... Então, boa noite. Então, assim... em algum momento eu gosto de fazer uma pergunta do tipo... Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar? Sobre alguma questão. Então, eu já tive o caso de acho que há uns 10 anos, de um sujeito que se tornou muito meu amigo, inclusive o Léo, que ele colocou, ele falou, eu quero falar, e ele falava isso às lágrimas, né? Ele falou, eu quero falar sobre o ladino. Eu conheço bem o ladino, eu sei que eu tenho uma origem lá de trás, portuguesa, espanhola, não tenho como provar, mas eu carrego isso em mim e ele quis contar alguma história, alguma questão sefaradi, ou de ladino, ou da música que ele compôs uma vez com a Fortuna. Então, assim, do quanto ele já estava envolvido com essa questão. É uma questão, né? Mas são temas que a gente pode, eventualmente, num curso ou em outros encontros, falar sobre eles, mas que, nas minhas escolhas, eu entendi que não era central para esse primeiro momento. Não que eles não sejam importantes, mas no prazo que a gente tinha, eles acabaram não sendo cobertos.
Então não deve sair nada disso. Mas Shoah, a gente fala do Yom HaShoah, o Estado de Israel, a gente fala sobre Medinat Israel, sobre o Estado de Israel, e podemos falar depois um pouco sobre cidadania israelense. Símbolos judaicos. Agora, não tenho certeza se a gente falou de todos e em que nível de detalhe, mas a gente saber o básico, pelo menos, de cada um deles, e a gente vai passar por eles também. Estou dando agora uma volta. Os principais elementos que fazem parte de uma sinagoga e as pessoas que participam religiosamente do dia a dia, vamos dizer, da sinagoga de forma mais tradicional. Kashrut, acho que a gente começou a falar, se não me engano, mas senão a gente vai passar ainda nas próximas aulas. E as fontes judaicas clássicas, pelo menos que a gente saiba o básico de cada uma delas, né? A ideia básica de cada uma. Então, esse é uma espécie de um programa geral, que eu sei que 80%, 90% a gente cobriu, mas que aqui pode sair alguma dúvida a mais nesses últimos dias. Tudo bem? Eu vou seguir então, tá? Alguém sentiu falta de alguma coisa do que eu coloquei aqui? Pode ter passado. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, do ciclo da vida. Perguntas básicas: qual é e como é a cerimônia realizada depois do nascimento de um menino e que tipo de contrapartida tem, vamos dizer, numa cerimônia feita com as meninas? Vocês lembram do que eu estou falando? Se alguém quiser Seria falar do também vai ser legal. Brit Milá e das fadas, eu acho. Seria do Brit? Quem que falou das fadas? Eu, Paola. Paola. Olha que Eu não interessante. lembro o nome das meninas. Das fadas, porque você viu uma cerimônia como essa, é isso? Ah, chegou aqui. Não, mas eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi com você ou se foi com outra pessoa que a gente estava conversando, se tinha até outro No nome. museu. Foi no museu. No museu. Fadas eu vi no Museu Judaico. Eu também Foi no das Museu meninas Judaico, eu não verdade. sei. Dos meninos, o que eu li, então, das meninas, o que eu li foi no Museu Judaico, que é a cerimônia das fadas. Tá. Dos meninos, para mim, é mais fácil, porque eu presenciei a do Davi. Do seu filho. É mais fácil. Sim. A gente vê as coisas como diria agora me deu um branco, a Júlia, né? Agora acertei. Como diria a Júlia, é sempre mais fácil, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo. Mas assim, a gente tem a cerimônia mais tradicional, dando uma linha geral, o Brit Milá, feito em meninos judeus, normalmente, né, aos 8 dias de vida, podendo ser no Shabat, inclusive. A gente falou disso numa das aulas. Não se costuma fazer antes, pode-se fazer depois. Se você fizer depois, aí já não pode mais fazer no Shabat, nem nenhum Hag. Se o 8º dia cai exatamente no Hag, se cai no Yom Kippur, se cai em Pesach, se cai no Shabat, você faz o Brit Milá. Ele é mais importante, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque é o dia que, tradicionalmente, Deus ordenou que nós fizéssemos essa marca do pacto entre Deus e o povo de Israel nos nossos filhos. Então, o primeiro que diz a Torá que foi feito, o Brit Milá, foi Isaac, né? Foi Yitzhak. Então, pela tradição, sempre no 8º dia. Agora, vamos dizer assim, tradicionalmente, quando que eu não faço no 8º dia? Qual o motivo que pode me impedir de fazer no 8º dia? Doença. Uma doença. Isso acho que é o principal motivo. Podem haver outros, e a gente pensando em termos de judaísmo liberal, pode haver outros? Pode, mas principalmente por motivo de doença. Uma criança que está lá com icterícia, ou que está mais fraquinha, nasceu, sei lá, o médico falou, olha, ela não estou muito seguro de que ela passe por essa intervenção nesse momento, então pode-se esperar mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, e vai se observando, né? Então, só que aí se fizer isso, aí depois não pode mais marcar no Shabat. Aí você marca em algum dia entre domingo e sexta-feira, até sexta de tarde, vamos dizer assim. Tá certo?
E o Brit Milá também é chamado de forma muito comum, agora dizendo para vocês expressões comuns no meio judaico, de bris. Bris, principalmente no meio judaico ashkenazi, judeus da Europa Oriental, que tem essa história de transformar o T em S. Então, Brit Milá virou Brit, que virou bris. Então, é comum falar, nós vamos no bris dos filhos do Jacó e a Sara, sei lá. Né? Você foi convidada para o bris? Então, é muito comum usar o termo bris como substituição do Brit Milá. E o que se faz no Brit Milá? Basicamente, se faz essa circuncisão, que eu já expliquei para vocês numa aula, acho que foi até presencial, e se tira uma gota de sangue nessa... Claro, quando você faz o corte, sai um pouquinho de sangue, faz parte do rito, se fazem algumas orações e se dá um nome hebraico do menino. Né? O nome civil é registrado no cartório, é outra coisa, mas se dá o nome hebraico da criança, que normalmente é o nome X, Ben, que quer dizer filho, tradicionalmente o primeiro nome hebraico do pai, e na visão liberal, o primeiro nome hebraico do pai, V, que quer dizer o primeiro nome hebraico da mãe. Exemplo, meu nome é Uri Ben Tzvi V. Leia. Uri, filho do Henrique e da Leia. E a gente já viu também, o nome civil pode ser igual ao nome hebraico? Pode, mas pode ser diferente também. Fala, Adla. Posso só tirar uma dúvida bem direcionada? E Pode. quando a mãe se converte depois? Eu posso incluir em algum momento no nome do meu filho? Eu acho que você já me perguntou isso uma vez, mas vamos voltar. Não sei se nesse nível. Mas os teus filhos... Bom, você tem dois filhos, não é? Você tem Sim. 2 filhos. Os teus filhos, eu imagino que eles não passaram por nenhum processo de guiur, não é isso? Eles fizeram a circuncisão, mas eles receberam o nome hebraico quando eles fizeram? Receberam o nome hebraico, fizeram Brit e receberam o nome hebraico. Tá. Mas, sim, oficialmente não tem um documento, nada. Foi o Moedo que fez e tal, mas não tem documento nenhum. Então, não é muito comum até de se dar um documento nesse momento, pode-se até pensar em fazer. Eu acho que é uma ideia, Adla, até da gente pensar de fazer na Betel, criar um documento, até de chamar, em alguns lugares o pessoal chama de Simchat Ben, né, uma teudat do tipo, depois eu posso ver o nome direito, mas uma pequena teudá, ou teudat Brit Milá, uma teudá né, de uma criança, mas os teus filhos, eles precisariam também, em algum momento, acho que a gente já falou sobre isso, sim, passar pela mikve, né, de entrar na mikve, e aí depois a gente vai levar isso para o Beidin, e você e o Guilherme, como pais, como responsáveis nesse momento pelos filhos de vocês que ainda são menores, e eles também, né, eles falam, olha, nós queremos ser judeus, nós nos sentimos judeus, e vocês falam, nós estamos criando eles como judeus. E aí, como o Beit Din da Betel, particularmente, inclusive, já conhece vocês e sabe que isso é verdade, a gente basicamente vai dizer Mazal Tov e vai entregar um documento para vocês, né? Assinado e conferido que eles são judeus, isso depois de entrarem na mikve. A gente sabe que eles têm o Brit Milá. Agora, o nome deles... Aqui é interessante a tua pergunta, acho que agora eu entendi. Vamos dizer que o teu nome seja... Não sei, você já pensou em algum nome? Pensei no nome da minha sogra, mas eu não sei, tem que pensar ainda mesmo. Depois, eu vou pegar um nome, vamos pegar um nome fictício, tá, um nome fantasia. Vamos dizer que Adla exatamente seja um nome hebraico e que eu falo, olha, teu nome é Adla Bat, o teu nome vai ficar Adla Bat Avraham Avinu Vesara Imeinu, ou Adla Bat Avraham Vesara. Esse é o seu nome, porque os teus pais não são judeus, e aí você, espiritualmente, você, óbvio que você continua filha dos teus pais, mas você ganha essa, vamos dizer, essa ascendência espiritual judaica diretamente com, né, o privilégio de estar diretamente ligada ao primeiro casal, a fonte, exatamente, a fonte. Avraham quer dizer literalmente a fonte também, porque Avraham é a fonte de multidões. Aleph Beit, Av é pai, mas Av também quer dizer como se fosse o código-fonte. Então, a tua colocação é excelente, é isso mesmo. E agora, vamos dizer que seja Adla, e do Guilherme você sabe o nome? Eu acho muito bom esse exemplo prático.
O primeiro nome do Ger- Guilherme? É Como? Gershon. É que está cortando, mas é isso, né? Gershon? Tá. Então, e aí dos teus filhos, qual é o nome deles? O primeiro e o segundo nome? Então, é o próprio, né? Não, Não. do Nicolas é Shmarial, que era do meu sogro, Uhum. e do Mihael. Michael. Então, a minha sugestão é que, assim, que eles façam essa mikve mais ou menos não, praticamente, não precisa ser no mesmo momento, mas na mesma época que você fizer. E aí, uma vez que você é uma mãe judia, e eles vão fazer a conversão depois de você, né? No momento que eles fizerem, que a gente possa dar para eles o nome do pai e o nome da mãe. Eu acho que isso... E eu vou explicar por que eu estou propondo isso. Então, ficaria Shmarial, Ben Adla, Ben Gershon ve Adla, ou Adla ve Gershon, e Michael Ben Adla ve Gershon, ou Ben Gershon ve Adla. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, efetivamente, eles têm os pais judeus, né? Os dois. Ah, você se converteu depois. Bom, mas vamos fazer de forma que você se converta antes de que eles. Ah, mas quando eles nasceram, você não era judia. Mas, assim, eles foram educados a vida inteira como judeus, e a questão do nome Ben Avram Sarah é uma coisa muito forte, mas não é uma lei. Então, essa é uma discussão que está tendo em alguns outros lugares. Então, me parece que, nesse caso, os teus filhos poderem ter no nome hebraico o nome hebraico do pai e da mãe, me parece mais do que justo, né? Então, eu sigo por esse caminho. Agora, vamos dizer que tem uma pessoa que não tem nem o pai nem a mãe judia, a pessoa fala, eu não quero ser chamado de Ben Avraham Vessará, porque vão me rotular como convertido, e eu quero me chamar Ben Yaakov ve Dália, Leia. Não faz muito sentido, e eu acho que a gente precisa mudar esse significado de eu vou ser rotulado como... Eu acho que tem que ser um grande orgulho, né? A questão de você optar por ser judeu, a gente poder trabalhar isso, e a gente... Ontem ou anteontem eu tive contato com uma pessoa que, por acaso, os nomes hebraicos do pai e da mãe é Avraham e da mãe é Sara. Quer dizer, e a pessoa não... Os dois pais são judeus de nascimento, né? Mas aqui no teu caso, teus filhos vão ter esses nomes. Eu não vejo por que a gente não fazer isso. Tá bom? Tá, obrigada. E não é uma exceção que eu estou criando com você, isso já aconteceu em outros casos também. Então... E o Davi tem, Hum? né? Entra se ela quiser. Né? Como? O filho da Lilian Greenberg também. Eu ia falar do filho da Lilian. O caso, se é o caso semelhante, a regra que eu penso é exatamente a mesma. O caso é igual. É igual. Então não é nem É igual. semelhante, é igual. Tá bom. Semelhante, é igual. Então é isso. Então o caso é igual. Então, se o caso é igual, o critério é igual. Tá bom? Então, todo mundo entendeu essa conversa com a Lilian e com... Olha, eu fiquei muito emocionada agora com essa conversa. Tá bom. Então, assim, teve alguém que me perguntou... Não, eu fiquei pensando nisso. Se alguém me perguntasse, né, falou, mas a Lilian não é judia? Como assim ela vai fazer Lilian Greenberg? Porque as pessoas vêm pelo sobrenome civil, né? Então, é uma questão curiosa. Bom, então, assim, vamos em frente. Então, aqui tá claro, gente? Essa questão dos nomes? Tá bom. E tem nomes, depois, quando vocês forem pensar, existem nomes bem tradicionais e tem nomes menos tradicionais, né? Hebraicos. Então, tem gente que gosta, ou talvez só acha que os nomes que pode escolher são bíblicos, tipo Abraham, Sara, Miriam, Leia, e assim por diante. E tem algumas pessoas que procuram nomes mais diferentes. Levaná é um nome que eu acho que não é bíblico. Levaná é lua, em hebraico. Mas eu conheço muitas pessoas chamadas Branca, que tem o nome hebraico Levaná, porque Levaná também quer dizer branca. É lua e quer dizer branca. Noga é um outro nome relativamente comum em Israel. Eu tive um priminho que nasceu agora em Israel chamado Noam, né, um sobrinho. E minha mãe ficou assim,
tua prima me dá o nome de Noam. Que nome é esse? Né? Que minha mãe não está acostumada. Mas é um dos nomes mais comuns que tem em Israel, Noam. Nome é alguma coisa que é agradável. Em hebraico se diz dar rei Noam, caminhos, veredas prazerosas, né? Então, é um nome muito comum em Israel. Então, só para dizer para vocês que existem as opções tradicionais e tem algumas opções não tão tradicionais. Ariel é um nome muito comum em Israel para meninos. Ariela para meninas. Yael, muito comum em Israel. E aqui não é muito comum. Eu conheço 4 ou 5 Yaelis, vamos dizer assim, né? Então, bom. Mas vamos seguir em frente, senão a gente para aqui e fica. Eu vou fazer só um parênteses que a gente falou de nomes, sem entrar muito, mas eu fico muito atento, como tem muita gente de ascendência italiana aqui no nosso grupo, então eu nunca fiquei tão atento a isso quanto agora. E aí tem uma senhora que está cantando no coral do Márcio, eu não lembro no primeiro acho que é Cláudia, o sobrenome é Finzi. E Finzi é um sobrenome claramente italiano, e claramente de uma espécie de colônia judia italiana. E ela veio me dizer assim, Uri, os italianos não são poucos, como querendo dizer, os judeus italianos não são poucos no Brasil. Então, sobrenome Finzi, o Segri, tem a dona Ariela Segri, que é uma senhora sobrevivente do Holocausto também, de ascendência italiana, né, clara. Então, só lembrando disso, dessas questões dos sobrenomes. Bom, então, no caso do menino, está claro. No caso da menina, vocês falando da cerimônia das fadas, né? Que eu particularmente não conheço, eu sei que existe, mas deve ser alguma tradição sefaradi, mizrahi, alguma coisa mais oriental, né? E viva o Museu Judaico que traz essa abertura para a gente, que a gente se incluísse no nosso curso. E na tradição, acho que nazi mais clássica não tinha, né? Quer dizer, simplesmente, até hoje, no meio ortodoxo, acho que eu falei isso para vocês, geralmente quando nasce uma menina, no Shabat seguinte, o homem vai à sinagoga e sobe na Torá, né? Quando eu digo sobe na Torá, faz sua aliá, lê na Torá, e ele anuncia que ele teve uma filha e que o nome dela é X. E aí o pessoal diz para ele Mazal Tov e beleza. A mãe pode estar, a criança pode estar, como não? Né? Não é uma... Embora tenha nascido uma menina, a coisa acaba centralizada nos homens. E no meio liberal se criou aí uma cerimônia que se chama de Simchat Bat, é um dos nomes. Simchat, gente, tem T no final. Vocês vão ver muita gente, inclusive judia, inclusive que trabalham em comunidade, não só frequentadores mais profissionais, chamando de Simcha Bat. Está errado. É Simchat Bat. Tem um T. Deixa eu ver se eu... Aqui eu não estou... Enfim, como eu estou compartilhando a tela, eu estou com um pouco de dificuldade de encontrar onde marcar. Mas vocês entenderam, né? Simcha com um T no final, Bat, porque quer dizer a alegria de uma filha. Isso, obrigado, João. O João, mas dia menos dia eu vou contratá-lo como assistente do Rabinato. Então, assim, informalmente já é. Mas, assim, obrigado, João. Então, Simchat Bat. Tem outros nomes que são dados, tem lugares que chamam Brit Lebat, a aliança para uma filha. Em vez de chamar de Brit Milá, que é aliança pela circuncisão, fala Brit Lebat. Outros lugares chamam de Brit Bat, quer dizer basicamente a mesma coisa. E no meio Sfaradi, eu prefiro Simchat Bat, eu acho mais bonito, né? Ou talvez esteja só mais acostumado, que é a alegria de ter uma filha. Mas Brit Lebat é legal também, porque você inclui a mulher literalmente no pacto, né? Você fala, o pacto é para a filha, e não só o pacto para o filho. Então pode ser interessante. Para as mulheres também tem nas cerimônias faradis, a cerimônia das fadas, ou tem uma que eu já vi a descrição e achei linda, mas que eu nunca assisti, porque basicamente é feita por mulheres, sefaradis, em geral marroquinas, que é a Sete Candelas. Uma cerimônia das Sete Candelas. Acho que eu contei para vocês, né? Em algum momento? Não?
Depois vale a pena dar uma olhada. 7 candelas são acesas, é uma cerimônia em que as mulheres fazem em roda. Parece ter uma tradição até de colocar bacias com água de rosas. E aí tem 7 velas, e vão se chamando as mulheres da família, ou amigas muito queridas, que acendam uma vela e digam alguma bênção para a menina que nasceu. Então, basicamente, é essa a cerimônia. Então, é de mulheres para mulheres, e deve ser muito bonita, né? Então, você chama a avó de um lado, a avó do outro, a tia, a irmã, sei lá, a melhor amiga da mãe, né? Você chama essas mulheres, cada uma delas acende a vela e fala alguma coisa, pode ser uma bênção em hebraico, pode ser uma bênção em ladino, pode ser em português, a gente pode criar em cima. Enfim, é uma cerimônia que eu não conheço profundamente. Eu lembro que eu ouvi falar quando uma amiga minha falou: eu quero fazer uma cerimônia de 7 candelas para as minhas filhas, né? Agora, não tem uma data para a cerimônia como tem para os homens. Nos homens é com 8 dias, porque Isaac foi circuncidado com 8 dias. E porque Deus disse: todo filho homem seu vai ser circuncidado com 8 dias. Agora, das mulheres nunca houve regra nenhuma. Então, é uma cerimônia que a gente pode criar em cima. Então, em muitas comunidades se tem a tradição de fazer nos primeiros 30 dias. Se dá o nome nos primeiros 30 dias. Não no 30º, mas nos primeiros 30 dias. Eu conto para vocês que isso é muito flexível. Então, por exemplo, no caso da Yael, a gente fez a cerimônia de Simchat Bat na sinagoga de Belo Horizonte. Ela devia ter 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Por quê? Porque a Yael chorava muito. E a gente chegou à conclusão de que a gente queria que ela tivesse um pouquinho mais madura para, pelo menos, ficar 15 minutos sem chorar para a gente fazer a cerimônia, né? Então, basicamente, foi assim. Eu lembro que acho que a Joyce ficou dando para ela de mamar, e aí ela se acalmou e a gente levou ela lá em cima e demos o nome, e tudo bem, né? E fizemos um Misheberach, uma oração para a mãe, para o pai, né? Que são novo pai, nova mãe, e para a menina, e aí se dá o nome para ela. Então, a cerimônia envolve, sim, as mulheres e, no caso, toda a família, no caso de uma comunidade mais liberal, podendo ser feito em outros momentos. Aí, você poderia perguntar assim: mas a minha filha já tem 1 ano. Tudo bem? Tudo bem. Podemos. O ano passado eu fiz uma cerimônia de uma menina exatamente no aniversário dela de 1 ano. Adla pergunta o que é ladino. Ladino, Adla, é um dialeto judeu-espanhol, é um dialeto, ou meio judeu-português, que muito falado pelos judeus que vieram, né, que tem uma ascendência de Portugal e Espanha, ou às vezes dos países árabes. E uma pessoa que conhece bastante de ladino é a Fortuna, que aprendeu a falar em casa e canta também em ladino. Tá bom? É uma língua muito fácil de entender. É mais sefaradi? Super sefaradi. Por causa da região, né? É tipo o Yiddish dos Ashkenazi. Tá. Acho que a contrapartida é essa. Tá? Assim como o Yiddish mistura hebraico com alemão e outras línguas, o ladino vai misturar uma espécie de português arcaico com espanhol, meio arcaico, com hebraico, talvez às vezes até com árabe, e aí você tem uma língua. Mas às vezes é mais fácil de entender do que, dependendo do lugar que você escuta o espanhol, é mais fácil entender ladino do que algumas formas de falar espanhol. É bem bonito. Bom, e tem outros dialetos. O Yiddish e o ladino não são os únicos, mas são os que a gente mais conhece. Tá? Então, a gente pega aqui 7 candelas. 7 candelas é 7 velas, né? Acaba não sendo difícil de entender. Mas é muito boa a pergunta. Fala. Só uma curiosidade, candela também é em italiano. Também é. Então pode ser também de lá. Que pode.
Por exemplo, em inglês, uma hora eu me toquei que em inglês é candle, né? Que também vem da mesma raiz, né? C-A-N-D-L-E, né? Só em português que a gente resolveu inventar vela, né? Da onde? Né? Podia ser candela também, mas tem candeeiro, né? Em português. Candelabro. Tem tudo a mesma raiz de candela, né? Candelabro, onde colocavam as candelas, as velas. Então Mas em italiano é candele, candele. é candela. Da quantidade. Ah, pode ser. Os italianos estão tomando conta da Betelo. Ah, Mas, bom, então vamos lá. Então, a gente continuando. Cerimônias que marcam a maioridade de jovens judeus, isso eu acho que é o mais fácil. Quais são as cerimônias? baribat. Baribat. Com que idade que você pode começar a ter uma cerimônia de bar mitzvah e uma cerimônia de bat mitzvah, pelo menos? 13 anos meninos e 12 anos meninas. Isso. Esse é o costume... Dos meninos não é costume, dos meninos é a regra, a partir dos 13 anos, e das meninas a partir dos 12. Eu estou falando do costume aqui no Brasil, em Israel também. É que nos Estados Unidos, nas comunidades reformistas, eles meio que unificaram aos 13 anos para meninos e meninas. Mas no Brasil é 12 meninas, 13 meninos. E como que elas são realizadas? Como que é a cerimônia, vamos dizer, em linhas gerais, o que fazem os meninos, o que fazem as meninas? Eles podem fazer as mesmas coisas ou não? Ler a primeira vez na Torá? Ler a primeira vez na Torá, formalmente. Normalmente eles colocam também talit, tefilin, e aprendem as principais músicas. E uma coisa que seria legal a gente voltar a fazer seria que esses jovens, que as crianças pudessem fazer um pequeno discurso, não em termos de formalidade, eu vou fazer um discurso, mas é fazer um comentário sobre a Torá, né? Quer dizer, mostrar que eles já são capazes de fazer um comentário dentro do nível de compreensão e de maturidade deles e delas, né? É uma coisa bacana. Basicamente, a gente não precisa entrar mais em detalhes sobre isso. O que eu posso dizer para vocês é que, desde um ponto de vista mais ortodoxo, bem ortodoxo mesmo, não existe bat mitzvah. Já vou me contradizer, tá? Estou dizendo assim, via de regra, não existia, em alguns lugares ainda não existe. O bar mitzvah, normalmente o bar mitzvah dos meninos é feito na semana seguinte, no Shabat seguinte ao aniversário de 13 anos, pelo calendário judaico. Então, não é uma coisa como no meio liberal a gente faz diferente, né? As famílias vão vendo, estudam no colégio tal, sei lá, quem vai fazer bar mitzvah tal data? Não quero que bata com tal data. Vou fazer perto do aniversário civil. Vou fazer numa data que me seja mais conveniente, desde que seja depois dos 13 anos, ou dos 12. No meio ortodoxo, é feito na data, né? Então, e muitas vezes não tem, às vezes tem festa, às vezes não tem, porque assim, a preparação para o bar mitzvah. A preparação para o bar mitzvah é a vida toda. Ele, com 3 anos, ele começou a ter uma preparação e subir na Torá é decorrência de uma vida religiosa que tem uma importância diferente, não vou dizer maior, mas diferente daquela que a gente tem nas nossas vidas. É uma outra relação que tem com a questão religiosa. Então, no meio liberal, volta e meia, eu preciso explicar para os pais que é a partir dos 13 anos. Os pais ficam muito incomodados, muitas vezes. Acho que agora quebrou-se um pouco disso com a pandemia. Mas meu filho já tem... Não quero que meu filho faça bar mitzvah com 14 anos, porque bar mitzvah é com 13. Mas teve um período de pandemia, ou teve um período que aconteceu X, Y, Z, e passou. Então, mas assim, preferencialmente, nas condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, com os meninos durante o ano dos 13 anos e as meninas durante o ano dos 12. A cerimônia, hoje em dia, agora me contradizendo, no meio ortodoxo hoje já há cerimônias de bat mitzvah que são feitas de uma forma
como era feito no meio liberal há 50 anos, aqui no Brasil. Ou seja, junta todas as meninas da turma, de uma escola ou de uma sinagoga, e elas vão cantar algumas músicas, vão se vestir com... algumas vão colocar pela primeira vez um salto alto, vai ter aquela coisa bem... enfim, mais tradicional, vamos dizer, nesse sentido de uma sociedade mais tradicional, né? Mais conservadora. Hã? Se fosse debutante. É uma coisa que lembra isso. E eu estou tentando medir as palavras para não entrar com um tom crítico. Eu acho que não é, acho que é cada um com a sua, né? Com a sua Nem visão era para de ser mundo. crítico, é só para desenhar na cabeça, como se fosse debutar, né? Exatamente. Júlia, eu vejo fotos da minha irmã quando fez Bat, e estamos falando isso anos 70, era isso, era um vestidinho branco, mais ou menos até o joelho, aqui, inclusive que estava na moda nos anos 70, a ombreira bufante, né, meio para cima, e um sapato com um saltinho mais alto do que elas estavam acostumadas. Então, e aí, raramente faziam até uma brachá, faziam uma ou outra, que acho que cantava o Shema Israel, e no meio ortodoxo, eu tenho uma sobrinha ortodoxa que fez Bat no Colégio Yavne, no Beit Chinuch, que é um colégio ortodoxo que tem aqui nos Jardins. Por que elas primeiro estão fazendo Bat? Porque as amigas dela estão fazendo Bat em outros lugares, e elas também querem fazer, e os rabinos falaram, e agora? Mas o que ela fez foi uma apresentação de uma peça de teatro representando a Parashá, ou a parte da leitura da Torá daquele período. Esse foi o Bat de uma sobrinha minha. Ou seja, ele foi paradoxalmente totalmente secular, né? Porque ela fez uma peça de teatro e esse foi o Bat Mitzvah dela, para dizer que marcou o Bat e teve uma festa. Então, tem muitas possibilidades. Ainda nas escolas, na Hebraica, no Colégio Renascença, em outros lugares, se faz o Bat como se fazia na CIP, na Congregação Israelita Paulista, nos anos 70, nos anos 80, ou seja, 30, 40 anos. Você junta as meninas na parte de cima da sinagoga, também vestidas ao estilo formatura de 14 anos ou debutante, e elas vão cantar as principais melodias, as principais rezas e tudo isso, mas não vão ler na Torá, não vão colocar talit, não vão pôr tefilin, não vão usar kippah. Nas sinagogas do movimento Massorti e reformista, cada vez mais, no exterior já com certeza, e no Brasil, na Argentina inclusive, e no Brasil ainda não é uma prática generalizada, mas na Shalom já é, na CIP cada vez mais, mas tem uma resistência da comunidade. Na Shalom eu deixo mais livre. Na Shalom, desculpa, na Betel eu deixo mais livre. Então, as famílias não estão muito acostumadas, alguns querem fazer, outros não. Então, eu incentivo, digo que elas podem, mas eu não obrigo. Eu não acho que a gente tem... E talvez acho que nunca a gente tenha que obrigar. A gente pode ir ensinando e talvez um dia venha a se tornar a prática mais corrente, talvez não. Mas as meninas podem subir na Torá, colocar talit, colocar kippah, colocar tefilin, assim como fazem os meninos. Lembrando que tefilin é durante a semana. No Shabbat não se coloca, em Hagim não se coloca. Tudo bem, gente, aqui também? Então, pode ter coletivo, pode ter individual. Uma outra coisa que a gente pode pensar assim, mas podem fazer 2 meninos juntos a cerimônia? Pode, não tem nenhum problema. Na época que eu fiz Bar Mitzvah, eu fiz com outros 2 meninos. Cada um leu cada um fez uma aliá, distribuímos as músicas, eu nem lembro da parte das músicas, eu lembro da parte, acho que a gente cantou junto e cada um fez a sua aliá na Torá, e tudo bem, não tem problema, né? Assim como as meninas podem subir na Torá. Quando eu cheguei na Betel há 4 anos, tiveram 3 meninas que fizeram bat juntas, porque eram muito amigas, são muito amigas até hoje, e quiseram fazer juntas, está tudo bem. E marca a maioridade religiosa, mas, obviamente, religiosa não quer dizer que elas se tornaram adultas, nem que os meninos se tornaram adultos, né? Acho que eu não preciso explicar isso agora. Tem alguma dúvida em relação a Bar e Bat Mitzvah, gente? Uma questão, só que eu trago para falar um pouco da Betel e de algumas comunidades liberais, vamos dizer que um menino ou uma menina, ele é filho de pai judeu e mãe não judia. E ele foi criado como judeu a vida inteira.
né? Vamos dizer, Adla, os teus filhos, só para trazer esse exemplo, e você não está se convertendo ao judaísmo, por exemplo. Pode fazer bar mitzvah, não pode? Pode, mas normalmente, no fim, toda a preparação é igual das outras crianças, e no final se convida para fazer a mikveh, e se faz o beidin, exatamente como eu estou propondo agora para os teus filhos já, e que eu acho que não tem problema da gente antecipar isso. E aí é feito. Nos Estados Unidos, em particular nos Estados Unidos, talvez um pouquinho no Canadá, nas comunidades reformistas, se tem uma resolução dos anos 80, de 1983, eu estou falando isso porque eu acabei de dar uma aula sobre isso ontem, no Instituto Rabínico, em que se a criança foi educada como judia, o pai é judeu e a mãe não, e essa criança foi educada como judia a vida inteira, e a identidade dela é judaica, frequentou a sinagoga, movimento juvenil, escola, sei lá, Sunday School, qualquer marco desse judaico, ela precisa ter alguma demonstração pública da sua identidade judaica. Ou seja, Brit Milá, Bar Mitzvah, e eles não fazem questão de ter a conversão ao judaísmo, eles reconhecem diretamente como judeu. Mas isso é uma questão ainda muito americana, e eu particularmente acho muito interessante, eu seria super a favor, mas eu acho que a gente precisa ter a comunidade toda coesa para isso, e não só o rabino, porque senão fica aquela história do rabino impor uma situação, e você vai acabar tendo uma briga do rabino com a comunidade. Então, eu prefiro que seja um processo que possa durar 50 anos, mas que a gente chegue lá, do que uma situação imposta. Então, só para contar para vocês que existem todas essas variações sobre o mesmo tema, tá? Agora, para efeitos de Beit Din, vocês não precisam responder tudo isso. Para efeitos de Beit Din, o menino aos 13 anos, a menina aos 12, e eles passam a ser reconhecidos como judeus que têm responsabilidade sobre os próprios atos. E aí, por isso, eles põem o talit, ou a mulher tem o direito de pôr talit, kippah e tefilin, os meninos é tido como uma obrigação. Certo? Tudo bem? Então vamos indo. A Adla está com uma cara pensativa. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. E se a criança não fizer? Já é judeu, já é filho de mãe judia, fez o brit, mas não faz o bar mitzvah. Pode? Como é que fica isso? Olha, não é desejável, mas se não fizer, o mundo não vai cair. A pergunta é boa. Porque, assim, é que nem... A pergunta vale também para... E se a criança não fizer o Brit Milá? É filho de mãe judia, ou não faz o Simchat Bat. Simchat Bat é mais simples porque é uma tradição que às vezes não é tão bem estabelecida. O Bat Mitzvah também. O Bat Mitzvah é uma cerimônia que tem 100 anos. Né? No Brasil deve ter 50 anos, que já é, gente, consideremos que é bastante tempo já, e tem gente que acha ainda que é uma coisa muito recente. Bar Mitzvah também não é uma coisa que tem 3.000 anos, mas tem cerca de 400 a 500 anos. A cerimônia de Bar Mitzvah, mais ou menos como a gente conhece, não deve ser exatamente, mas assim... Então, eu vou voltar um pouquinho na pergunta. Se um menino, pegar dos meninos, a mãe é judia e ele não fez o Brit Milá, esse menino é judeu? Sim, esse menino é judeu. Ele não vai deixar de ser judeu. E se ele chegar na época do Bar Mitzvah, ele pode fazer Bar Mitzvah sem ser circuncidado? A rigor, ele pode. Né? Porque é uma marcação de uma data, vamos dizer, é como se fosse uma data de transição, né? Um rito de iniciação. Não é desejável, né? O Brit Milá é algo tido como muito importante. Mas alguém pode até dizer, olha, você não vai ser judeu. Não é verdade. Se é nascido de mãe judia, aquela criança é judia. Se não fez o Brit Milá, aí ele não fez o Bar Mitzvah, ele continua sendo judeu. O problema que você tem é que quando você não tem esses marcos familiares, você não trabalhou por eles, né? Do tipo, Bar Mitzvah tem pelo menos 6 meses, 1 ano de preparação, às vezes 2, às vezes até 3 anos de preparação. Os pais, para terem uma cerimônia de Brit Milá ou de Simchat Bat, você se prepara, você conversa com o rabino, você fala com a sinagoga, você faz a festa, você convida os amigos. É um marco, né? Se você não faz nada, essas datas passam batido e a tua identidade judaica fica muito enfraquecida. Ou seja, uma criança que não fez Brit Milá, que não fez Simchat Bat, que não fez Bar Mitzvah, não fez Bat Mitzvah,
não espere que essa criança, que esse homem ou essa mulher se casem com judeus, né? Porque não tem nada que sustente isso. Então, o mundo não vai cair, mas a identidade judaica ela vai se enfraquecendo. Agora, fazer uma cerimônia na marra, né, que o filho não quer, mas o pai quer de qualquer jeito, porque você é judeu, tem que fazer. Eu estou falando porque a gente vê casos assim. E a criança faz de má vontade, ou tem uma má preparação, isso também pode ser um tiro pela culatra, né? Não vai ser um nem outro que justifica que, olha, me afastei do judaísmo porque eu fui forçado a fazer tal coisa, porque foi super chato, porque me obrigaram a... E eu não quero mais... Quando eu pude, eu fugi de tudo isso. Esse é um discurso que a gente ouve por aí também. Então, eu prefiro, por exemplo, ter uma preparação, às vezes para alguns jovens, mais tranquila e que seja uma coisa prazerosa, que ele se lembre desse momento com prazer, do que fazer o cara decorar um monte de coisa e aprender um monte de coisa e depois ele fala, não quero mais ouvir falar disso, né? Então, aí são questões de como a gente marca. Acho que tem que marcar tudo isso com alegria. Na hora que tem que marcar porque é tradição, porque o seu avô fez, porque sua avó vai ficar magoada, acho que a gente está indo pelo caminho errado, né? Então, mas enfim, isso é uma reflexão para outros momentos. Mas tudo bem, Adla? Então, o ideal é Tudo fazer. Não, aqui em casa não temos problema com isso, não. Era só porque eu tinha... e deixa eu perguntar uma coisa, uma palavra que você falou, mas que tem outro sentido também. Eu queria saber literalmente o que ela significa. Aliar, porque a gente sabe que é subir na Torá, e também tem gente que fala, eles vão subir para ler na Torá, e quem vai para Israel vai fazer aliar. Quem falar. O que significa a palavra traduzida? Tem um significado? Tem. Aliar significa literalmente subida ou elevação. Subida. E por que fala que quando a pessoa vai para Israel, se mudou para Israel, vai fazer aliar? Vou explicar. Então, aliar é subida e eridá é descida. Literalmente, hebraico, tá? Dia a dia. Você pode falar também uma subida nos preços, uma subida na inflação, uma elevação da inflação. A gente vai falar aliar bem inflácia, né? Subida da inflação. E eridá bedólar, a descida, a queda do dólar, né? Então, é usado no dia a dia. Aliar é uma subida espiritual à Torá. Mesmo que eu desça, acho que uma vez eu falei isso para vocês, talvez numa aula, tem sinagogas, tem uma sinagoga em Haifa, que ela é no formato de um anfiteatro. A sinagoga da Bahia também, de Salvador também, a nova, já tem 10 anos, ela é no formato de um anfiteatro. Aliás, muito bonita, de Salvador, porque ela tem... ela tem as cadeiras como se fosse no formato de uma menorá. Tem 3 fileiras aqui, 3 aqui, 3 aqui, e aqui no meio tem o corredor que dá na Bimá. Então, você olharia de cima, você teria a impressão de ver um candelabro de 7 braços. Esse é o formato da sinagoga da Sociedade Israelita da Bahia. E aí você desce para a Torá, né? Você desce os degraus para chegar na Torá, só que você está fazendo a tua subida na Torá. Então, como assim? Eu desço para subir? É porque é uma subida simbólica, né? É um termo, é uma subida espiritual. Sempre que eu for em direção à Torá, eu estou subindo para ir em direção à Torá, né? É um lugar de honra. E existe essa expressão, a gente sabe que as palavras são significantes, que têm muitos significados. Então, desde sempre, mesmo no texto bíblico, de alguma forma, e pós-bíblico, se usava a expressão de ir para Israel, especificamente para Israel, para o povo judeu, que você ata olê ou olá laaretz. Eu subo para Israel. E se eu sair de Israel, eu desço de Israel, né? Então, se você pegar no texto da Torá, quando os judeus estão indo de Israel para o Egito, se diz que eles, sei lá, yardu lemitzrayim, eles desceram para o Egito. Essa expressão pode ser literal, como dizendo Israel está aqui no norte, e eles estão descendo em direção ao sul para o Egito, mas também tem o sentido de que Israel tem um lugar para nós especial e superior em relação ao resto do mundo. Não que Israel seja melhor do que o resto do mundo, mas para a gente é o lugar mais importante. Então, você sobe para Israel e você desce
para qualquer outro lugar no mundo. E essa expressão foi usada no movimento sionista para falar sobre a imigração de judeus para Israel. Quem vai imigrar para Israel, ele faz uma aliá para Israel. Os judeus que saem de Israel e vão morar em outros países, eles fazem uma yeridá. Eles descem para outros países. Tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta daqui desse pedaço? Depois eu vou escolher um, tá? Eu vou pedir para Lilian, pode ser, Lilian, depois se a gente chegar num lugar de falar, olha, hoje a gente parou e continua na semana que vem, você fala, olha, continuamos daqui, tá bom? Combinado. Tá, obrigado. Bom, aí a gente vai indo para essas práticas, a gente chega no casamento judaico. A gente chegou a falar, né, dos elementos do casamento judaico? Não falamos? Eu tinha a impressão de que eu já fiz essa pergunta para vocês. É mais pela roupa que a gente falou. Tá. E a gente falou da mikve, eu acho. Falamos da mikve e a gente... Mas Desculpa, como? Acho que chegou a falar da Ketubá também, só não falou da Sheva Brachot e da quebra do copo, eu pelo menos não me lembro. Tá. Então eu vou falar disso agora, e se for o caso a gente se aprofunda mais depois. Mas da parte do luto a gente falou bastante, né? Então acho que talvez do ciclo da vida faltou a gente falar mais do casamento. Espero que a gente esteja aí com alguns casamentos próximos, né, de realizar, e vamos ver. Então, não sei, Adla, né, você falou assim desse processo, depois a gente conversa. Fala, quem que está perguntando? A Júlia. Se puder depois também só dar uma relembrada no luto, eu agradeço. Não, nós vamos falar do luto, claro. Tá. Tá bom? Então, assim, do casamento, sobre costumes, símbolos e leis relacionados ao casamento judaico. Uma coisa importante, um casamento judaico, vai parecer meio óbvio o que eu vou falar, mas eu acho que é importante, é entre dois judeus, né? Então, tem muitas cerimônias que são lindas, que são importantes, são significativas para a família, e eu não tiro o valor dessas cerimônias de jeito nenhum, mas do ponto de vista que são feitas entre uma pessoa judia e uma pessoa não judia, e que às vezes tem todo o simbolismo judaico, mas não são reconhecidos como casamentos judaicos, porque o casamento judaico é entre uma pessoa judia e outra pessoa judia. Os elementos principais, então eu coloquei já aqui a mikve, a chupá, Sheva Brachot. Tem alguém que falou Sheva Brachot tão bonitinho aqui, eu não consegui pegar a imagem de quem foi. Foi a Letícia? Ou foi... Quem que foi? Foi a Letícia. A Letícia, certeza. Tá, então a Letícia está se esforçando nas aulas de hebraico, hein? Porque fez uma pronúncia muito boa, assim. Então, Sheva Brachot, Ketubá e a quebra do copo. São os elementos mais conhecidos. Eu vou comentar rapidamente eles, depois, se for o caso, a gente dedica uma aula a isso, ou a gente dedica um tempo maior. E depois continua com os outros temas. Mas eu gostaria hoje, pelo menos, de fechar esse ciclo, né, da vida, e se der tempo a gente falar de Tzedakah, e as festas a gente deixa para a semana que vem, tá bom? Então, assim, começando pela mikve, é curioso, mas assim, antes do casamento existe uma prática tradicional da mulher entrar na mikve, mas também do homem entrar na mikve, separados, ou seja, terem esse banho ritual, como que dizendo, estou deixando, nesse momento a mikve tem o sentido de, estou deixando a minha vida de solteiro para trás, e eu, a partir de agora, vou assumir a minha vida de casado, ou de casada. Né? Então, a mikve é um divisor de águas, literalmente, sem jogo de palavras, também nesse sentido. Quando eu entro na mikve, que eu estou fazendo um processo de giur, de conversão, eu estou falando, olha, eu estou deixando para trás a minha condição de não judeu e assumindo a partir daqui a minha condição de judeu, ou de judia. Nesse caso, eu estou deixando para trás a minha condição de solteiro e entrando para a vida de casado. A mikve também a gente já falou que num casal que já, né, um casal já casados, tradicionalmente, né, no meio mais ortodoxo, as mulheres costumam ir na mikve todo mês, depois
do final do processo menstrual para que estejam tidas, vamos dizer, ritualmente puras, que quer dizer, do ponto de vista ritual, elas já podem se deitar, não estão mais proibidas de se deitarem e terem relações sexuais com seus maridos. Acaba sendo esse o lugar. Então, a mikve, podemos falar no sentido hoje contemporâneo, tem um site muito bonito chamado, não sei se é Maim Haim ou tem um outro nome, depois eu posso buscar, que fala de vários novos rituais, entre eles fala de mikve também, me fugiu agora o nome, não é Maim Haim. Estou falando da mikve como um espaço que você pode usar para ressignificação, um espaço como um processo de autoconhecimento, entre outros processos meditativos, que a mikve faça parte do encontro consigo mesmo. Mas aí são outras histórias. Então, para o casamento é costume o homem e a mulher entrar na mikve 1 dia, 2 dias antes do casamento. Aí chega o momento do casamento. Gente, tem vários outros costumes. Eu vou falar esses principais, depois se quiserem perguntar outros, eu falo também, tá? Que não são os únicos. A rupá. O que é a rupá? É uma tenda que ela tem o teto coberto e as laterais são abertas. Tradicionalmente são 4 bases, 4 estacas, que podem ser fixas ou podem ser móveis, né? Podem ser muito simples. Você pode pegar 4 bases de madeira com 4 amigos, um segurando em cada ponta, colocar um talit em cima, ou algum pano bonito em cima, e isso já serve como uma rupá. Ou você pode fazer 4 bases muito bem estabelecidas, grandes, e decorar com flores, e decorar com tecidos lindos, e tudo isso, e fazer uma cobertura maravilhosa. Isso também é uma rupá. O importante é que ela tenha a parte superior, o teto coberto, e as laterais abertas. O que ela significa? Ela pode significar muitas coisas, mas tradicionalmente é o estabelecimento de um novo lar, né? É a imagem de um novo lar. E por que as paredes abertas? Ou seja, um novo teto, que significa um novo lar. E as paredes abertas porque, basicamente, eu entendo como uma respostas aceitáveis. A primeira é que quem está debaixo da rupá está lá porque quer, e não porque está sendo obrigado. As portas estão abertas. Você não está lá porque você está sendo forçado. E a outra coisa é de você deixar as portas abertas. Você está com os seus amigos assistindo, né? É uma cerimônia que ela tem testemunhas, né? Ela tem pessoas, tem convidados e tudo. Que essas pessoas sintam que a tua casa é uma casa que está de portas abertas para elas, né? Que todos aqueles que querem bem em vocês possam ser bem recebidos e acolhidos na nova casa. Mas eu diria principalmente assim, essa ideia do novo lar. Quem está se casando porque quer, e não porque está sendo obrigado. Por isso as portas abertas, você é livre, né? Não é que entrou lá, fecha a porta e só vou abrir a porta depois que você casar comigo, né? Não, isso não é um casamento judaico. Tudo bem aqui? E a rupá pode ser móvel, pode ser fixa. E aqui eu vou seguir com outro ponto, que é a cerimônia pode ser feita num salão fechado ou pode ser feita ao ar livre. Tradicionalmente, o preferível é ao ar livre. A gente faz na sinagoga e tudo, imagino que sei lá, para proteger da chuva ou porque ficou estabelecido na nossa tradição, sei lá, os nossos amigos cristãos, irmãos cristãos se casam na igreja, então nós nos casamos na sinagoga. Tipo, a gente se casa no templo religioso. Mas na tradição judaica mesmo, a expectativa seria que você se casasse debaixo do céu, né? Então, a céu aberto. E tanto isso é assim que já tem lugares no Brasil e nos Estados Unidos, muitos lugares, que as pessoas se casam em salões preparados para isso, que tem os tetos retráteis. Então, se o tempo está bom e não está chovendo e está agradável, o teto abre e você se casa ao ar livre, se não fecha. E Israel, acho que quase todos os casamentos que eu não fui nenhum casamento que fosse numa sinagoga, todos ao ar livre, e depois a festa era num salão coberto, sei lá, porque devia ter espaço para ter
colocar as luzes, globo, não sei mais o que. Mas a cerimônia era ao ar livre. Então, só uma curiosidade. Posso continuar? Sheva Brachot. Sheva, o que é Sheva Brachot? Alguém sabe dizer? Sheva, 7. São 7 dias de comemoração após o casamento. Boa. Isso é uma das respostas, é a visão mais ortodoxa. São 7 dias de comemoração. E tem as 7 bênçãos que são feitas durante a cerimônia do casamento. E que muitas vezes são feitas durante todos esses dias, não? No meio ortodoxo? Fazem todos os dias elas todos os dias fazem todas as 7 bênçãos novamente. Com refeições maravilhosas e muita festa. Ou seja... Basicamente pizza e sushi, mas é maravilhoso. Tá bom. Pizza e sushi, eu imagino... não, é muito legal. Eu adoro pizza e adoro sushi, mas eu acho que pizza e sushi vai para ser delicado, vai ser feito pelos judeus ortodoxos de classe média. Porque os judeus ortodoxos faziam umas festas gigantescas. Né? Porque, gente, fazer festa por 7 dias seguidos não é para o bolso de qualquer um. Até com pizza e sushi, né? Sim, exatamente. Por isso que cada dia é uma pessoa que arca por isso, né? Como presente. Então, gente, vocês estão bobeando de entrar para o povo judeu pela linha liberal, porque no meio ortodoxo o casamento tem 7 dias. E... Sim, vale muito a pena só para você ficar comendo isso todos os dias, tá, gente? A gente fez isso ano retrasado no casamento da prima dele. Foi legal só para comer pizza e sushi de graça, não vou mentir. Então, por isso que ela é amiga da prima, assim, gente, né? Porque pizza e sushi... Mas, assim... brincadeiras à parte, mas é legal da gente ver que tem outras práticas. Como a gente falou de bar e bat, tem várias práticas, tem essa prática no meio ortodoxo, sim. No meio liberal, é tudo feito numa noite só, ou numa tarde só. O casamento, um ponto que eu não coloquei aqui que é importante, o casamento não é feito em Shabbat e Hagim. Então, você não faz um casamento numa sexta-noite, você não faz um casamento num sábado de tarde. Então, se você pega pessoas judias que estão se casando no sábado à tarde, você vai falar, ops, essa pessoa está muito afastada do meio judaico para fazer uma cerimônia no sábado à tarde. Né? Porque não se faz. Né? Sábado à noite, pode fazer? Pode. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa ortodoxa fazendo uma cerimônia no sábado à noite. Por quê? Porque toda a preparação do salão, da festa, do noivo, da noiva, teria que acontecer no Shabat. E isso não vai acontecer. Vocês entendem? Porque no Shabat você vai arrumar, você vai cortar, você vai fotografar, você vai não sei, não vai acontecer. Fala. Eu trabalho com casamento judaico, né? E aí tem muitos ortodoxos. Normalmente quem prepara o casamento não são os judeus, e o mashguia fecha as coisas antes, que precisa ser fechado. Eles levam tudo, vai para o Shabat, né? Isso acontece antes do pôr do sol da sexta. Ele lacra tudo, judeu não trabalha mais, o resto continua trabalhando, leva para o lugar e o rabino chega na hora no sábado à noite? Chega em cima do momento, né? Na hora do negócio. Se for longe, da cerimônia. Se for longe, vai lá para 9 da noite. Mas é uma coisa mais difícil, né? Porque demora, mas às vezes acontece. E na preparação você é meio que expulso da sinagoga. Não, umas 3h30 você já tá apagando a luz para você ir embora. Quando você está preparando o espaço. Mas no sábado a preparação? Na sexta. Você vai ter uma comemoração, eles não fazem nem na sexta nem no sábado. Então você vai preparar para o domingo. Mas você tem que deixar tudo pronto, porque no domingo você não vai poder ir montar. Nem no sábado. Então, você tem que fazer tudo na sexta. No e domingo... aí até às 6h30. No domingo, por que não? Porque geralmente eles marcam de manhã, para não ficar de noite na sinagoga. Então, geralmente as coisas são no domingo de manhã. Então, você tem que montar tudo na sexta. Tá. Então, mas aí são práticas deles que às vezes não tem tanta motivação religiosa. Deixa eu só explicar alguma coisa que vocês falaram. Às vezes tem uma situação que é mais prática, para explicar para o grupo em geral.
Mashgiach, que tem esse R no final, que eu espero que vocês aprendam também esse som do hebraico como J espanhol, né? De Baruch, de Brachá, de Mashgiach. Mashgiach é o supervisor, né? Praticamente, né? É a pessoa que está supervisionando se a comida está sendo preparada de forma kasher, se o ambiente, e tudo isso. Então, o que eu estava dizendo é que, assim, para um casamento acontecer no sábado, de alguma maneira, tem uma questão do noivo e da noiva em termos de uma preparação também. Não é só o rabino chegar em cima da hora, mas é o noivo e a noiva se prepararem para a cerimônia de casamento. Tipo, às vezes preparar o cabelo, às vezes a roupa, às vezes, sei lá. Então, imagino que talvez, em termos, vamos dizer, teóricos, pode acontecer, ou como vocês falaram, deve acontecer menos, mas na prática quase não acontece. E já no meio liberal, a maioria das pessoas não tem maiores problemas em se preparar no sábado. É isso que eu estou colocando. No meio massurti, não também, viu? Não sei o quanto nas comunidades conservadoras eles fazem ou não casamento aos sábados. Acho que fazem. Mas, a rigor, você não faz casamento em Kabbalat Shabbat, ou seja, durante o período do Shabbat, e não faz em Hagim. Não vai fazer... Quando eu digo em Hag, é no primeiro dia de Pesach, no primeiro e no segundo dia de Pesach, no último dia de Pesach. Gente, depois eu posso passar para vocês uma lista de datas que você não pode se casar, né? E existem datas de luto, né, Tisha B'Av e outras datas que não se faz casamento. E nos outros dias se faz, inclusive à noite. Não tem problema de se casar no domingo à noite. Talvez não seja muito prático para eles, mas poder pode, né, se casar no domingo à noite. E só isso. Então, tem os dias que pode se casar, os dias que não. Tá? E aí a gente vai ter as diferenças entre movimento liberal e ortodoxo. Claro que eu adorei essa ideia que a Júlia trouxe de 7 dias de comemoração, mas no meio liberal não acontece, né? Não é muito factível. Então, assim, então seguimos. Sheva Brachot. Sheva Brachot quer dizer 7 bênçãos. São as chamadas 7 bênçãos nupciais. Na verdade, a gente vai ter 2 bênçãos anteriores que são feitas, e aí, se não me engano, depois as outras 7, eu acho que elas não estão incluídas. A gente tem uma cerimônia anterior, que é como se fosse uma mini cerimônia de noivado, em que você faz uma bênção dizendo que aquele casamento está sendo feito de acordo com as leis judaicas, ou seja, aquele casal pode se casar. Por quê? Porque tem regras que dizem que aquele casal não pode se casar. Por exemplo, se são irmãos, não podem se casar se é pai com filho, pai com filha, né? Mãe com filho, enfim, os chamados casamentos proibidos pela tradição judaica e que, pelo menos atualmente, até onde eu entenda, pela tradição nossa civil, brasileira, na maioria dos lugares, também são casamentos que não são bem vistos, são vistos como incesto e etc. Né? Então, esses casamentos são proibidos, e casamentos entre uma pessoa judia e não judia. Então, quando você faz essa bênção, você está dizendo, olha, esse é o casamento entre 2 pessoas judias que está sendo feito de acordo com as leis judaicas e não de acordo com os casamentos proibidos. E aí tem uma segunda bênção, que é a bênção sobre o vinho, que vocês já conhecem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Eu abençoo o fruto da vinha, que geralmente é uma bênção de gratidão, uma bênção que traz alegria, né? Estamos falando do vinho. Em seguida, a gente vai ter uma pequena interrupção, e nessa interrupção, normalmente, se lê a Ketubá e se faz a troca dos anéis. Faltou eu colocar aqui a troca dos anéis, como é feita. Tá? Então, você faz uma interrupção por quê? Porque uma é como se fosse um noivado, entre aspas, e a outro casamento, na mesma cerimônia. Ah, mas não tem cerimônia de noivado? Tem. Né? Tem os Tnaim, que podem ser feitos um ano antes, é uma coisa que está começando a voltar no meio liberal, mas não é muito comum. Mas o que você tem acaba sendo a cerimônia, essas 2 primeiras bênçãos, e aí você tem um momento em que
Tradicionalmente, o noivo diz uma fórmula para a noiva, e essa fórmula é importantíssima. Ela é tida como, depois disso, a noiva aceitando isso, ele colocando o anel nela, ela é sua esposa, né? Vocês assistiram o Shtisel, né? Tem uma cena no Shtisel que mostra isso. Que o rapaz e a mocinha lá vão se casar, eles pegam os caras no bar como testemunha, e o cara fala: Hareyat mekudeshet li betabat zo kedat Moshe ve'Israel, põe o anel nela, e os caras olham e falam: mas alto, né? Sejam felizes, né? E é um problemão. Então, é um problemão que eu digo, você fazer isso... Às vezes um casal de adolescentes no meio ultra-ortodoxo é um problema, porque eles encaram como se realmente o casamento tivesse acontecido, e o casal vai ter que se divorciar. Isso no meio ultra-ortodoxo. Mas assim, voltando para a nossa vida real, na troca dos anéis, o homem vai dizer uma frase para a mulher, que ele vai dizer: eis que você me está consagrada através desse anel, de acordo com as leis de Moisés e de Israel. Então, esse consagrado através desse anel significa: eu estou te dando esse anel que, na verdade, tem um valor material, né? E você aceitando ele, você me é consagrada, significa você é separada para mim como minha esposa. A partir de agora, você está casada comigo e com mais ninguém, vamos dizer assim. Né? Você não vai mais poder namorar ninguém. Né? Agora você é minha esposa. E antigamente... Bom, eu já estou entrando nesses assuntos, depois dos outros temas eu vou pedir que a questão dos enlutados a gente deixe para a semana que vem, tá bom? E a gente envolve um pouco, porque a gente falou, não falamos do casamento. Eu já fiquei imaginando alguém de vocês me perguntando se o anel, como que deve ser o anel. Vocês têm ideia de como deve ser o anel na tradição judaica? Vocês vão escutar em muitos lugares que o anel deve ser completamente liso, e esse é o costume mais em voga hoje. Mas, gente, isso é um costume. Não é escrito na pedra, assim como a gente diz. O meu, por acaso, é assim, né? Por acaso, porque essa é a tradição. Então, ele é liso. Por um acaso, no meu está escrito o nome da minha esposa e a data do casamento. E o dela está escrito o meu nome e a data do casamento. Em alguns meios ortodoxos, nem isso eles colocam, ou eles só colocam o nome, só fazem uma gravação depois do casamento, mas não antes. Porque a ideia é que o anel, ele totalmente liso, ele significa o início de uma nova vida também. Já vou responder. Uma nova vida completamente sem marcas, né? E as marcas no anel vão significando as marcas que a vida vai trazendo. Diga, quem que levantou a mão, porque só está iPhone. A Júlia. Fala, Júlia. O que significa, ou é só uma tradição, entrar no anel dedo indicador? Na verdade, é uma situação mais fácil. Eu sempre confundo se é mão direita ou esquerda, tá? Por isso é uma confusão minha. Mas o dedo indicador é porque esse dedo é difícil, né, de você levantar. O dedo indicador, existe uma tradição em Israel, em alguns lugares, de você coloca o anel e você levanta o braço. Vamos dizer, faz de conta que eu estou levantando aqui, tá o máximo. Vamos dizer, colocou no dedo da mulher, a mulher levanta o anel para mostrar para todo mundo que ela colocou o anel. E aí o rabino ou quem está dirigindo a cerimônia costuma falar mekudeshet, mekudeshet, mekudeshet. Quer dizer, consagrada, consagrada, consagrada. Tipo, ela é como dizer: ô, pessoal, casei, né? Literalmente para mostrar. Até onde eu sei é isso. E depois você passa para o dedo anelar, quer dizer, o dedo onde você coloca o anel. Até onde eu sei, não tem mais do que esse motivo. Pode ser que eu esteja ignorando algum outro motivo, mas que eu sei é esse. É para mostrar. Só que no Brasil, às vezes, em alguns lugares, o pessoal coloca o anel e não faz mais esse gesto, então ele fica um gesto meio perdido, né, na cerimônia. Mas das cerimônias que eu acompanhei em Israel tem esse sentido, e algumas cerimônias que eu já fiz, eu já pedi também, às vezes sugiro para a noiva que ela faça isso, né, e para o noivo também. Porque aqui a gente tem uma diferença. Na tradição ortodoxa, só a mulher coloca o anel. Então, eu não fiquei olhando nas mãos de todos os homens ortodoxos. Mas, tradicionalmente, eles não usam o anel. Quem usa é a mulher. Né? A mulher ela está vinculada ao homem,
através daquele anel. E aí tem um desequilíbrio, vamos dizer assim, na relação dos dois, que a gente pode discutir em outro contexto. Mas no meio liberal tem uma troca de anéis. Então, no ortodoxo, ele fala, Areihat mekudeshet li betabat zokedat Moshe Israel, eis que você me é consagrada através desse anel, de acordo com as leis ou a religião de Moisés e de Israel. E a mulher não fala nada, ela recebe o anel. No meio liberal, existe uma fórmula que foi acrescentada há um tempo, em que a mulher fala, Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É retirada do Cântico dos Cânticos do rei Salomão. E ela coloca um anel no dedo indicador do noivo, que faz o mesmo gesto que ela. Em algumas comunidades reformistas, e eu proponho isso também, a mulher pode falar a mesma frase que o homem falou, só que só que ela fala para o homem, Harei ata mekudash li, eis que você me está consagrado, betabat zokedat Moshe Israel, por esse anel, de acordo com as leis de Moisés e de Israel. Então tem essa troca de anéis no meio liberal. Um outro ponto de curiosidade que eu queria contar para vocês é que o anel é uma representação de uma posse, assim, é o elemento material que você entrega para o outro para dizer fechamos negócio, vamos dizer assim, sabe? É um pouco essa ideia, não é uma coisa muito romântica. Então, se vocês devem ter visto no Museu Judaico, eu acho que no Museu Judaico tem fotos, ou talvez até tenham anéis, representações de anéis, muito diferentes disso que eu estou falando. Tem anéis que aparece uma casa em cima do anel. Tem anéis que aparece o Templo de Jerusalém. Tem anéis com pedras muito grandes. Então, assim, essa ideia de que o anel tem que estar absolutamente liso, não, assim, é o costume, mas não necessariamente é o costume em todos os lugares. Não precisa ser assim. Mas vocês vão ouvir muito isso. O anel tem que ser totalmente liso, né? Não. Não precisa. É o costume mais comum. Tudo bem aqui também, com essa questão do anel? E aí tem essas fórmulas que são ditas. Aí tem a leitura da Ketubá. Ketubá é o contrato nupcial. O que vem nesse contrato nupcial? Tradicionalmente, esse contrato nupcial ele é escrito em aramaico. Por que ele é escrito em aramaico? Provavelmente porque ele foi formulado numa época em que as pessoas deviam falar principalmente aramaico, né? Não tem um outro motivo muito mais lógico do que esse, podem falar de motivos místicos, etc., mas, como tantos textos de aramaico, possivelmente porque era a língua na época. E ficou a tradição de manter o texto em aramaico. No meio liberal, o texto é em hebraico, e em muitos lugares traduzido, você tem a versão em hebraico e a versão na língua natal. Então, vou falar da minha Ketubá. A minha Ketubá está em hebraico e em português. A Ketubá é um contrato nupcial, eu não vou detalhar ele todo agora, mas tem diferenças, tem gente que segue uma Ketubá bem tradicional, que muitas vezes reflete uma sociedade que não é mais a nossa. Quando eu estou dizendo isso, gente, assim como vocês entendem quando o homem dá o anel para a mulher e a mulher não dá para o homem, isso simbolicamente está indicando o quê? Que essa mulher era propriedade do seu pai antes, e que esse pai fez um negócio com um outro homem, e essa mulher passa a ser agora a propriedade desse outro homem, que é o seu marido. Eu não estou brincando disso. No hebraico, a palavra marido é Baal. Baal quer dizer dono, né? Baal é dono. Baal pode ter outros significados, mas basicamente é dono. Baal Habayit, em hebraico, é o dono da casa. É o proprietário. Então, Baal vê Isha, né? O marido e a sua mulher, né? Então, tem um sentido de propriedade aí. Quando a mulher e o homem trocam anéis, aí você tem uma aliança entre eles, né? Você pode ter um equilíbrio entre os dois. Quando só o homem diz que ela está consagrada para ele está tomando essa mulher para ele.
quando um fala para o outro, eles têm uma aliança mais igual. Isso vale para a Ketubá também. A Ketubá mais tradicional, ela fala muito sobre o marido sustentar a mulher e dar todas as condições para ela, etc. Não traz uma linha sobre a mulher cuidar do marido. Na Ketubá tradicional, em algum momento você preenche o nome do noivo, da noiva, e tem um momento em que se refere à noiva como a jovem / a virgem. A palavra betulá, ou betulata, em aramaico, pode querer dizer jovem, mas também pode querer dizer a mulher virgem. E a mulher virgem, numa sociedade, talvez em algumas sociedades ainda hoje, certamente, sim, e em muitas sociedades do passado, ela tinha um valor material literalmente mais alto do que as mulheres que não eram virgens. Então, isso vinha no documento. Então, você pega um documento, eu posso mostrar isso para vocês uma outra vez. O documento tradicional, ele vem lá, porque está se casando com tal mulher, pela qual eu pago com uma, sei lá, aliança ou outra coisa no valor de 200 zuzim. Zuzim é uma moeda que não existe mais. Então, assim, e aí, se essa mulher ela é divorciada, ou seja, ela já foi casada, ou seja, ela não é mais virgem, o valor, ou ela é viúva, o valor passa a ser, eu acho que de 100 zuzim. É como se ela tivesse um valor menor. Então, esse elemento monetário na Ketubá, eu particularmente não coloco nas Ketubot que eu ofereço para as pessoas, a menos que a pessoa fale, não, eu sei que isso não vale mais nada, mas pela tradição eu quero uma Ketubá tradicional. Eu falo, tá bom, né? Mas ela não reflete mais a realidade de muitos dos casais que a gente conhece hoje, né? Então isso é uma Ketubá que está um tanto anacrônica, mas que algumas pessoas mantêm por tradição, e eu respeito, ela está mantendo a tradição. Muitas dessa pessoa não sabe nem direito o que está escrito na Ketubá, mas ela quer ter uma Ketubá tradicional, certo? Então, estou contando isso para vocês, que acontece. Dito isso, tem muitas Ketubot com muitos textos diferentes. E o importante mais é que é um contrato entre uma pessoa e a outra, com aquilo que eles acham que seja importante, ou tradicional ou não tradicional, e que no final, tradicionalmente, ela é assinada, ou antigamente, ou no meio ortodoxo, basicamente por duas testemunhas. Por duas testemunhas, o rabino pode assinar também, não obrigatoriamente, mas assina, é assinado pelo noivo. Na Ketubá liberal é assinado pelo noivo e pela noiva, e pelo rabino e mais duas testemunhas, obrigatoriamente de testemunhas judias. Já me perguntaram, podem ter testemunhas não judias assinando a Ketubá? Não é a tradição. Eu diria que, assim, se tiverem duas assinaturas de pessoas judias e tiverem outras de pessoas não judias, eu não vejo problema desde que aquilo mínimo necessário esteja satisfeito. Fala, Adla. A gente eu não senti falta agora, mas não vi aqui nessa relação sobre a necessidade do minyan. Precisa de minyan para casamento? O minyan, essa é uma pergunta boa. O minyan, ele é desejável, mas não é obrigatório. Mas é desejável, é melhor que tenha. Geralmente se espera, porque assim, o casamento, inclusive, eu não sei se foi não, vocês tiveram um Brit Milá ou foi um casamento, eu não lembro se a Júlia ou a Paula comentaram, e que comentaram que numa sinagoga ortodoxa que estava todo mundo junto, né? Era um casamento ou um Brit Milá? Foi Brit. Um Brit. Foi Brit. Mas em alguns casamentos também isso acontece, porque você não está fazendo uma cerimônia diante da Torá, você não está fazendo as orações de uma reza, de um serviço religioso regular. É uma celebração, é uma festa. Então, normalmente, homens e mulheres ficam juntos, mesmo assim, no meio ultra-ortodoxo, homens e mulheres ficam separados, principalmente na festa, né? Mas, então, o minyan, é isso que eu te falei, eu posso encontrar textos que vão te falar, olha, o minyan é muito desejável, mas na falta de um minyan, se tiver 3 pessoas como testemunhas, sendo judias, isso pode configurar aquela cerimônia como um casamento. Tá? Mas, na medida possível, é diferente, Adla, de cerimônias, fala assim, mas para falar o Kaddish,
Você pode falar a mesma coisa, que eu preciso de 10, mas se não tiver, eu posso falar com 3? Não. Se tiver 3, você não fala o Kadish, né? Você precisa de 10. O casamento tem essa ambiguidade, tá? Mas seria importante ter pelo menos 10 judeus e, numa tradição liberal, judeus ou judias, né? Então, tem a troca dos anéis, a Ketubá, que eu falei para vocês, que tem essas pessoas todas que assinam, e eu costumo pedir em português e em hebraico, né, a assinatura. Comento também com vocês que algumas Ketubot, a minha, inclusive, tem um costume no meio liberal de uns tempos para cá, de você acrescentar uma espécie de uma cláusula que você é como se fosse uma espécie de um contrato pré-casamento. É como se você dissesse assim, olha, que não aconteça, mas vai que o casal decida se separar, eu, de antemão, autorizo o outro lado, e o outro lado me autoriza a fazermos o divórcio, né? E termos uma separação. Por que isso? Porque, de acordo com a lei judaica mais tradicional, só o homem dá o divórcio para a mulher. E isso é um problemão. Isso é um problemão. A gente já falando do gueto. Se o homem decide que não vai dar o divórcio para a mulher é como se, assim, no limite, o homem poderia se casar de novo e a mulher não. Porque, embora a tradição judaica seja rabínica, e já há 1000 anos, pelo menos no meio ashkenazi, se entende que os casamentos devem ser monogâmicos, no texto bíblico, o homem podia se casar com quantas mulheres ele quisesse, e a mulher só podia se casar com um homem. Exemplo, Jacó, que teve 4 esposas, né? E ao mesmo tempo. Então, mas você não encontra uma Miriam que teve 4 maridos ao mesmo tempo, né? Uma Dona Flor e seus 2 maridos, você não vai encontrar na tradição judaica, por exemplo. Então, o homem, falando já um pouco do divórcio, o homem que tem esse poder, vamos dizer, de dar o divórcio, e vamos dizer, se ele quer se separar, ele dá o divórcio para a mulher e se separou. Se a mulher quer se separar e pede para o seu marido, olha, eu quero me separar de você, ela vai ter que esperar ele dar o documento. E se ele não der o documento, ela não está separada dele e ela não pode casar de novo. Isso, pelo menos não no meio judaico. Isso gera um problema em que essas mulheres são conhecidas como as agunot. A-G-U-N-O-T. E é um problema. Agunot quer dizer acorrentadas. Elas estão acorrentadas a uma relação onde elas não querem ficar mais. Então, no meio liberal, ou você tem uma relação já de, bom, entendemos que um ou outro pode pedir o divórcio, ou você coloca uma cláusula na própria Ketubá, dizendo que o casal já decidiu, antes do casamento, que isso pode acontecer e cada um deles já deu o direito ao outro de pedir o divórcio. Aí vocês poderiam me perguntar, mas Sabino, qual é o valor legal de uma Ketubá, né? No Brasil? Eu diria que nenhum. Ele tem um valor legal dentro da comunidade judaica. Em Israel tem valor legal. Em Israel ele tem esse peso, porque Israel não tem casamento civil, né? Então é um problema também, mas é uma outra discussão. Então tem um valor moral essa história toda, e depois eu posso colocar outros detalhes para vocês em outras aulas, outras implicações. No meio judaico reformista, classicamente, passou-se a aceitar o divórcio civil como aceitável do ponto de vista religioso, sem precisar pedir o gueto. Algumas pessoas, nos últimos tempos, têm vindo pedir o gueto quando precisam, porque querem se casar de novo com uma outra pessoa, e no imaginário coletivo da comunidade, se entende que você não pode casar com uma outra pessoa se ela não tiver o gueto. Então, uma pessoa que já foi casada antes. Certo? Então, isso pode vir na Ketubá ou não. Eu vou contar só uma curiosidade, uma amiga minha, estou rindo de nervoso quase, mas enfim. Foi uma situação que eu comentei tudo isso para ela, expliquei tudo, por isso que é bom ter um aconselhamento também antes do casamento, não o rabino simplesmente chegar e fazer o casamento. Quando eu expliquei isso para ela, eu falei, podemos colocar? Ela falou, não, porque isso vai dar azar.
Imagina, eu vou casar já pensando em separar? Eu falei, não. A gente não está casando pensando em separar, mas vai que acontece. Vamos tentar diminuir o sofrimento depois, né? Ela não quis colocar. 1 ano depois ela estava se separando. Foi complicado, né? Toda a situação, deu um rolo e se separaram. Fizemos uma cerimônia de gueto, de divórcio, com os 2 presentes, mas foi um ambiente bem pesado. E, enfim. Indo um pouco mais para frente, vamos voltar a falar de alegria. Teve a Ketubá. Então, ó, elementos principais. Eu diria, tem a mikve, que é importante. Minha mãe morre de rir com isso, porque ela nunca fez mikve na vida, né? Não era costume na época. Embora seja uma lei, não era costume na época, não faziam fora do meio ortodoxo. Então, tem a Rupá, tem as 7 bênçãos nupciais, tem a troca dos anéis, tem a Ketubá, a leitura da Ketubá e a entrega, principalmente a assinatura da Ketubá pelas testemunhas. E no final da cerimônia tem essa prática que é uma prática, como a gente chama, tardia. Não fazia parte da cerimônia tradicional. E, gente, na boa, a cerimônia tradicional, como a gente está falando, vem da Idade Média. Essa cerimônia não vem do século II, não vem de 3.000 anos atrás. Eu só não entendi assim, eu vi a Júlia e o Renan fazendo alguns gestos, mas não entendi se estavam concordando, discordando, ou se tem alguma outra visão disso. A gente estava concordando. Tá bom. Eu vi fazendo assim, eu não sabia. Não, se estivessem discordando e pudessem ter uma informação ou outra, podia ser legal também. Mas é isso, é cerimônia de bar mitzvah, de casamento e tal. Muitas das cerimônias são da Idade Média. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite. E boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Eu sei que já está tarde, gente, para mim também. Só queria fechar com esse tema. Então, eu estava falando da antiguidade dos casamentos como a gente faz hoje. A gente poderia perguntar, tá, e como que era o casamento antes? Basicamente, ter relações sexuais significava que você estava se casando com a pessoa. Então, biblicamente é isso, né? Quando você tem Jacó acaba se deitando com Leia. Gente, teve uma festa antes. A festa não é o casamento. No momento que ele dormiu com ela e eles transaram, eles estão casados. E agora? Casei com a pessoa errada, né? E começa aquela coisa. Não teve cerimônia. Então, as cerimônias elas são bem posteriores. E a questão da quebra do copo também. Então, o que é a quebra do copo? No final da cerimônia, existe um costume se falar uma frase, uma fórmula que se fala assim, significa, se eu me esquecer de você, Jerusalém, que eu me esqueça da minha mão direita e que a minha língua cole no alto da minha boca, ou seja, que eu fique desfigurado de alguma maneira, né? Que eu vire um inútil de alguma forma, no sentido, gente, não no sentido politicamente correto e nem falando de situações atuais. Eu estou dizendo, olha, que eu não vou estar por inteiro, né? Se eu me esquecer de Jerusalém, eu não vou estar aqui por inteiro. Por quê? Porque estávamos falando de uma época de exílio, de uma época de diáspora, de uma época que os judeus foram expulsos há séculos de Jerusalém, e a gente retoma a esperança de Jerusalém. E aí tem a quebra do copo, que é uma cerimônia extremamente popular. Quando a gente quer falar de casamento judaico nos filmes, aparece o cara pisando no copo e fala Mazal Tov, e aí pronto. É o símbolo por excelência do casamento judaico, Mazal Tov Siman Tov. E agora é uma cerimônia muito controversa, do ponto de vista da lei judaica, porque ela não faz parte da lei judaica e geralmente é representado como assim, casamento, uma festa, e você pisa e lembra a destruição do templo. Você está quebrando o templo. Que história é essa, né? Então, assim, tem um rabino muito controverso, mas que nessa posição o pessoal defende ele, que é o Ovadia Yosef, que já é falecido, foi um grande rabino sefaradi e contemporâneo, que ele falava, gente, quando vocês falarem dá uns 10, dá um tempinho, quebra o copo e dá uns 10 ou 15 segundos antes de gritar Mazal Tov. Do tipo, para separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, que é a destruição do templo, outra coisa é a alegria. Porque senão você quebra o templo e grita Mazal Tov. Parece que, na cabeça dele, ele falou,
vocês estão comemorando a destruição do templo? Vocês estão malucos, né? Então, porque é o que acontece, né? Você pisa e o pessoal grita, mais alto! Porque, na verdade, está significando o final da cerimônia e estão finalmente casados. Gente, eu não vou dar os 15 segundos depois, ao menos que o casal queira, né? Mas, assim, porque está mostrando a questão da alegria e pode ter outros significados. Uma coisa é eu incorporar na minha alegria o fato da minha memória, de eu não esquecer que o templo está destruído, de eu não esquecer que tem coisas no mundo que precisam ser consertadas. Talvez eu não queira construir o templo com sacrifícios, com tudo isso, mas a minha alegria não pode ser completa, vamos dizer, se eu vou... Tem uma imagem que eu acho bonita, de imaginar que o templo divino, o templo de Deus, é o mundo, né? Esse mundo está quebrado. Então, assim, Jerusalém é uma representação, como se fosse um microcosmo do mundo inteiro. Então, quando eu falo, se eu te esquecer, Jerusalém, que eu me esqueça do meu braço direito, eu estou fazendo aqui um midrash, tá? Estou fazendo uma interpretação, né? Muito particular, que é dizer, se eu me esquecer no meu casamento que o mundo tem muitas injustiças, tem gente sendo assassinada, tem mulheres, né? A gente fala, nessa semana, no mês da mulher, se fala muito, aqui no Brasil, do feminicídio e de todas essas questões, da pobreza, enfim, tantas questões que a gente poderia falar. Se eu me esquecer de tudo isso, eu não posso entrar por inteiro nesse casamento. Então, e a memória de que o mundo é injusto, eu vejo como um sinal de alegria, porque eu fazer de conta que não existe injustiça seria um sinal de tristeza, né? Ignorar que ela existe pura e simplesmente. Então, esse é um ponto para mim importante. E aí se grita Mazal Tov. Mazal Tov literalmente quer dizer que vocês tenham um bom destino. Mazal, gente, tradicionalmente é o signo. Os signos literalmente do zodíaco mesmo. Tov é bom. Mazal também quer dizer destino. E Mazal também quer dizer sorte. Então, Mazal Tov pode ser boa sorte. Mazal Tov quer dizer parabéns. Mazal Tov quer dizer que vocês tenham um destino abençoado, né? Que vocês sejam felizes. Ou seja, Mazal Tov é tudo de bom, né? E aí começa a festa. Para não dizer que eu não falei de tudo, existe uma tradição muito comum no meio ortodoxo. Eu não sei até onde ela é praticada hoje, de fato, no meio ortodoxo, ou é praticada de forma mais simbólica, mas ela tem um lado simbólico bonito. Tem o casamento, antes do casamento, quer dizer, terminado o casamento, antes de ir para a festa, existe um momento em que o casal poderia ficar sozinho. Esse momento se chama de Ihud. Ihud quer dizer união. E essa união pode querer significar, sim, a união sexual do casal. Então, vamos imaginar que teve o casamento, o casal poderia ir para um quarto, literalmente, ter relações sexuais, ficarem juntos e depois irem para a festa. Essa seria a ideia tradicional. Onde a gente vê alguma coisa que lembra isso? Esse momento que eu achei bem bizarro é que sempre ficam dois rabinos do lado de fora, próximo do casal. Ainda hoje? Do lado de fora, do lado de fora do quarto. Do ambiente que eles forem fazer a primeira refeição. Do ponto de vista judaico mais liberal, ou do ponto de vista de uma realidade mais contemporânea que a gente vive, soa para a gente bizarro. Dentro do modo de vida deles, talvez não, né? E às vezes a gente precisa tentar se transportar para esses planos. Então, gente, eu vivo muito, obviamente, no meio judaico liberal e a gente escuta demais pessoas, não, porque olha que absurdo o que eles fazem, e a gente sabe que eles falam a mesma coisa da gente. Então, eu concordo com você que é bizarro a partir de um certo ponto de vista, né? Mas que dentro do mundo deles aquilo faz sentido. Dentro do meio liberal, aí eu ressignifiquei isso desde um ponto de vista, vamos dizer, mais psicológico. Então, por exemplo, eu e a Joyce, a gente quis ter o nosso momento sozinhos antes da festa, do tipo, a gente foi para um espaço reservado, onde a gente estava, a gente fez um lechaim com vinho, a gente se abraçou, a gente se beijou e a gente foi para a festa, né? Então, é uma forma de, tipo, pô, estamos felizes e tal, mas não sinto que teria clima, vamos dizer. Vamos, né, agora pá, e deixar o pessoal esperando, e depois vamos... É um outro mundo, né? São outras formas de ver.
Mas eu acho legal ter um momento, né, depois de todas aquelas emoções, o casal ter lá os seus 15 minutos juntos. Eu acho que é um momento gostoso antes de encontrar a turma toda para a festa. Então, queria trazer esse lado do Ihud, que é usado tanto no sentido físico, de união do casal, que pode ser sexual ou pode não ser naquele momento, como Ihud também é usado num sentido místico, da união íntima, mística, do aspecto masculino com o aspecto feminino de Deus. Mas essa história eu não vou trazer para cá, ela não cabe, né? Mas só para dizer para vocês que isso existe também na tradição judaica. Do divórcio, para terminar, o divórcio tem um documento de divórcio chamado de get. Não existe uma cerimônia tão, obviamente, grandiosa quanto a do casamento, é uma cerimônia muito simples, tem várias cerimônias. Tem um documento que, em alguns lugares, o pessoal escreve à mão, com uma certa fórmula X. O pessoal no meio ortodoxo e no meio conservador costumam fazer isso. No meio liberal, se tem o get dessa forma, é feito um texto impresso e é lido isso junto com o casal, ou o ex-casal, com 2 testemunhas judias. E aí tem várias práticas que eu posso contar para vocês em outros lugares, como se o casal estivesse abrindo mão daquela relação. Se o casal se separou de uma forma litigiosa, se eles estão muito magoados um com o outro, se eles não aguentam se ver um na frente do outro, eles podem eleger, como que chama? Representantes deles para esse momento, né? O rabino pode ser, por exemplo, representante de um deles, e a outra pessoa pode mandar alguém como seu representante para essa cerimônia. E isso é aceitável, tá? Porque vocês podem imaginar que tem casais que lidam bem com a história, tem casais que não. Então, gente, falei meio rápido, mas também são 10h10 da noite. A gente pode voltar a falar e tirar dúvidas depois. Eu vou passar o texto para vocês, não hoje, mas vamos ver se amanhã eu já passo esse questionário todo para vocês. E depois vocês podem anotar dúvidas, me perguntar em particular, ou depois perguntar em grupo, e fiquem à vontade, tá bom? Combinado. Então, pessoal, boa noite. Deixa eu interromper aqui. Boa noite. Boa noite. E aí depois eu passo o vídeo para vocês, tá? Para aqueles que não participaram da aula. Boa noite. Deixa eu só... Tá, Júlia, Renan, boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.